Oi pessoal, novamente aqui com vocês. Hoje o programa vai falar de terror, nós vamos falar de medo e você vai ver que muitas vezes você tem medo de empreender ou tem medo de arriscar e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então prepare-se, sente na sua poltrona porque o programa hoje é aterrorizante, é medo. Quando você pensou em empreender, em algum momento você teve medo de empreender, de não dar certo? Muitas vezes isso acontece. E também acontece situações ao inverso, né? Você não se preocupa, não tem medo e alguma coisa acontece, dá errada, e aí, como é que fica? E aí eu faço uma analogia com a criança. A criança não tem medo. Ela se arrisca, ela vai, faz qualquer negócio, faz coisas perigosas. Por que a criança não tem medo e o adulto tem medo? Porque a criança não tem noção do risco e o adulto passa a ter a noção do risco a partir de uma certa idade. E no empreendedorismo, a noção do risco é fundamental. Quando você empreende, quando você planeja o seu empreendimento, você tem que colocar nele um tempero do risco, né? A previsão do risco. E se? É o famoso e se? E se isso não funcionar? Eu previ criar um empreendimento, eu vou fabricar um determinado produto, eu vou vender tantos mil unidades, vou ganhar tanto. E se isso não acontecer? E se você não conseguir fazer? Então, esse e se é o risco que você tem que prever no seu empreendimento. Na hora que você prevê o seu risco, que você faz uma avaliação de risco, o seu medo diminui e pode até zerar. Se você fizer uma avaliação de risco muito bem feita, o seu medo zera. Porque você sabe que se alguma coisa não der certo, você tem um plano B, você tem uma alternativa, você tem uma outra forma de fazer. Agora mesmo a gente passou por um problema grave, né? Nós estamos basicamente dentro dele, né? Que é esse problema da pandemia. Muitas empresas não tinham previsto um plano B para a ausência de clientes ali dentro. E se não tiver cliente? Qual é o medo que você tem se o teu cliente não puder vir ao seu estabelecimento? Mas eu tenho um plano B, eu vou entregar, eu vou até a ele, eu vou entregar o produto a ele vai me comprar online e eu vou entregar através de um delivery. Então você fez uma avaliação de risco antes, se tivesse faltando algum elemento no teu negócio e você conseguiu dar a volta por cima, criar um plano B. Mas nem todas as empresas, nem todos os empreendedores fazem isso. Então você às vezes consegue ter um empreendimento que poderia ter sucesso, mas por uma questão de um insumo ou de um elemento que faltou, que foi escasso, você acabou tendo um prejuízo grande e fecha o teu negócio. Então, por que isso? Porque você não teve uma avaliação de risco, não se preparou para uma situação de não contar com determinado insumo, com elemento fundamental no teu negócio. O medo vem disso, da falta de gestão de risco. Se você quiser empreender e não ter medo, e não agir também como criança, né, ser completamente irresponsável, você precisa ter um planejamento, você precisa planejar e precisa, nesse planejamento, considerar uma avaliação de risco, ok? Se você tem algum amigo empreendendo e que não fez avaliação de risco, fale com ele isso, mostre esse vídeo para ele, salve ele do medo, ok? Te vejo no próximo vídeo, sem medo.